Então, gente, eu queria trazer esse conteúdo para que vocês soubessem, né, que é possível, né, fazer da neuropsicopedagogia uma renda, que o valor aí de sessão é um valor que é muito bom para você, né, enquanto profissional, que você pode aí ter uma remuneração adequada, né, para que você possa ter o seu sustento e o sustento da sua família. E caso, né, você queira trabalhar CLT ou seja contratado por alguma empresa, também saber o valor dessa remuneração, mas eu acredito que vale muito mais a pena viver dos seus atendimentos, né, de maneira até às vezes autônoma, independente, para que você tenha ali uma margem, né, de negociação para o teu cliente, para que você possa ter ali controle, né, dessas finanças e vai ficar, com certeza, você vai poder fazer da neuropsicopedagogia a sua fonte de renda, a fonte de renda da sua família, e sempre com esse cuidado de saber o valor mínimo da sua sessão, de separar nos teus custos fixos o teu salário, né, uma parte ali do teu salário para o teu 13º salário, para as tuas férias, porque afinal de contas, você é um profissional. Como profissional, você merece ter todos os direitos, né, que qualquer outro empregador vai trazer para você. Quanto ganha o neuropsicopedagogo? Será que vale a pena você mudar de profissão? Você fazer essa transição de carreira? Ou você que está numa profissão ter a neuropsicopedagogia também como uma fonte de renda, né? Uma renda extra aí para você? Primeiro, né? Vamos falar aqui que o salário do neuropsicopedagogo, ele seria qual, né? Se a gente tivesse aí, é difícil porque ainda é uma profissão muito nova, então poucos lugares contratam o neuropsicopedagogo em si, porque não conhece ainda a importância desse profissional. Que, na verdade, nós, neuropsicopedagogos, vamos trabalhar com o quê? Antes de eu falar aqui do salário. Nós vamos trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva, porque o nosso objetivo é desenvolver a estrutura cognitiva para que os sujeitos possam se desenvolver plenamente e ter as suas aprendizagens, né, bem adaptadas, né, bem concretizadas. Então, a gente vai estimular essa estrutura cognitiva para que eles possam, né, para ela possa aprender melhor, para que o sujeito possa se desenvolver melhor, tá? Isso é muito importante. Agora sim, gente, quando a gente fala em salário, né, do neuropsicopedagogo, então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a CBO. Eu vou recapitular aqui, porque talvez alguém não tenha assistido e daí não ia compreender por conta desse ponto. Mas, ó, o neuropsicopedagogo, para ser neuropsicopedagogo, precisa ser um profissional aí de graduação, geralmente é um profissional da área da educação e da saúde, que tem uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá? Então, a gente vai ter aí como salário, né, do neuropsicopedagogo, se uma empresa fosse contratar, um piso de um profissional da área da educação, porque a gente viu que lá na CBO a gente está no grupo dos técnicos pedagógicos, né? Então, o piso dos técnicos pedagógicos com pós-graduação, tá? Como não há um piso assim específico para o neuropsicopedagogo, a gente faz a comparação aí com profissionais da área técnica pedagógica, né, com pós-graduação, e a gente pode dizer que o salário fixo ali, CLT, um concurso público, para o neuropsicopedagogo, ele vai variar entre R$ 2.500 a R$ 5.000, tá? Por quê? Porque ele exige uma graduação de base para ser neuropsicopedagogo, exige uma pós-graduação, então tem que ser um profissional que vai ser remunerado de acordo com esse nível de escolaridade, tá bom? Observando ali, eu peguei o cargo de coordenador porque é um dos mais próximos dentro da nossa CBO lá, né? Ó, por exemplo, eu vou porque a gente tem que descobrir a natureza da neuropsicopedagogia. E como que a gente descobriu? Na aula passada, né? A gente falou sobre a natureza da neuropsicopedagogia. E lá na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, nós pertencemos a duas ocupações.
23,94,40, neuropsicopedagogo clínico, 23,94,45, neuropsicopedagogo institucional. E aí, a gente vai, né, atuar de acordo com essas duas bases, essa é a nossa natureza. Então, a CBO que vai nos ajudar a ver esse piso salarial, que vai estar próximo ali dos técnicos pedagógicos, do coordenador pedagógico com pós-graduação. Então, por isso que vai variar entre 2.500 a 5.000 reais, né? Ó, lembra lá da CBO que a gente viu? Que tem o grande grupo, que é o 2, que é do profissionais da ciência, o subgrupo principal, que é profissionais do ensino, o subgrupo que é o profissionais do ensino não especificados anteriormente, aí a família ocupacional, que são os avaliadores, programadores. Nossa, a minha memória de trabalho tá ótima, gente. Os programadores, avaliadores e orientadores do ensino e a ocupação, que é a neuropsicopedagogia clínica e a neuropsicopedagogia institucional. Tudo isso está passando bem rápido, porque é uma recapitulação. Ó, tá certinho, né? Olha lá, gente, podia ter passado nesse slide. Então, profissionais de ciências da arte, profissionais de ensino, os profissionais, e ali a gente tem, né, o neuropsicopedagogo clínico, o neuropsicopedagogo institucional. Mas, né, a gente tem ali uma base, né, para um salário CLT, para um concurso público. Então, o profissional, o neuropsicopedagogo, ele vai ter um salário que vai variar entre R$ 2.500 a R$ 5.000, dentro, né, do programa de CLT, que é as consolidações de leis trabalhistas, dentro ali de um concurso público. Então, esse vai ser o salário para uma empresa contratar um neuropsicopedagogo. Mas o neuropsicopedagogo, ele pode, né, fazer a sua própria renda, trabalhar como autônomo, trabalhar como MEI e ter o seu próprio valor de sessão, seu próprio valor de atendimento, para que ele possa ter a sua fonte de renda. Ele não precisa ser um profissional contratado, né? A gente pode atuar com neuropsicopedagogia, mesmo de maneira autônoma, né? Com um MEI ou como um autônomo, enfim, porque a neuropsicopedagogia nos proporciona esse tipo de atendimento. Então, aqui, ó, quando a gente vai precificar as sessões, é possível a gente precificar de duas formas, porque esse seria, para mim, o ganho real do neuropsicopedagogo. Até porque hoje, né, não são muitas as empresas que estão contratando, não são muitos os profissionais que estão contratando. Então, a gente vai calcular o teu valor de sessão, como se você, profissional, for fazer uma renda extra ou for começar como um autônomo dentro da neuropsicopedagogia. E as duas formas que temos de calcular o valor por sessão, né, para a gente cobrar aí por sessão, é uma pesquisa de mercado e um cálculo baseado no meu negócio, então no seu negócio, tá? Isso é muito importante. Então, o que é uma pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado, o profissional, a gente vai procurar na região que a gente vai atender. Deixa eu só tirar um slide aqui, porque assim, antes da gente começar a atender, a gente tem que definir algumas coisas que eu já falei em algumas aulas anteriores, que são definir qual vai ser o meu público de atendimento, então quem é que eu vou atender? Eu vou atender bebês, crianças, adolescentes, idosos, adultos? Quem eu vou atender? O local onde eu vou atender, então onde eu vou atender? Se vai ser a home care, se vai ser na minha casa, se vai ser num consultório, se vai ser numa clínica, se vai ser num espaço alugado, se vai ser num coworking, se vai ser numa escola, se vai ser numa ONG, onde eu vou atender, tá? Isso é importante. E aí, o bairro, eu tenho que saber a região da sua cidade. Se é um bairro mais na periferia, se é um bairro, numa região mais nobre. Então, isso tudo vai fazer diferença no valor que você vai cobrar da sua sessão, tá? Isso tudo vai fazer a diferença. Então, vamos lá, né? Então, a pesquisa de mercado, você já definiu tudo isso. Você vai definir o seu valor, vai definir o valor que você vai cobrar pelo seu atendimento. Então, você vai buscar na região que você vai atender profissionais similares. Qual é o custo? Quanto que eles cobram por sessão, né?
no local de atendimento. Por exemplo, eu vou atender no centro aqui de Curitiba, tá? Num espaço ali, eu vou alugar uma sala por hora, enfim. Mas eu vou atender no centro de Curitiba. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para profissionais da região, eu vou tentar me informar qual é o valor que eles cobram. Por quê? Quais são os profissionais similares, né? Até porque é difícil a gente encontrar outro neuropsicopedagogo. É mais fácil a gente buscar profissionais que sejam aqueles que vão fazer, que vão compor equipe multidisciplinar com a gente. Então, eu vou buscar nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, neuropediatras, musicoterapeutas, terapeuta ocupacional. Então, todo profissional que vai poder ali compor uma equipe multidisciplinar comigo, que são áreas correlatas, áreas similares, e eu vou investigar, né? Eu vou pesquisar o preço deles para ver o valor. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que não é só o valor da sessão, mas eu tenho que saber também o local que ele está atendendo, o tipo de atendimento que ele está dando e o tempo dessa sessão. Porque, por exemplo, existem profissionais que realizam atendimentos de 15 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Tudo isso vai refletir no valor do atendimento. Existem profissionais que realizam atendimentos individualizados e profissionais que realizam atendimentos em duplas, em grupos. Tudo isso vai refletir no valor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Outra coisa, né? Outra maneira da gente descobrir um valor é fazendo o nosso cálculo específico. Como que é o cálculo específico? Você vai ter que ter uma relação aí dos teus custos fixos. O que são custos fixos? Tudo aquilo que você vai gastar para manter o seu atendimento. Então, você vai pagar um aluguel de um espaço por mês, por hora, por semana, por período. Então, tudo isso você vai ver o valor do aluguel, internet, tudo que é fixo, né? Água, luz, internet. Se você tiver recepcionista, se você tiver pessoas para pagar marketing, tem gente que paga marketing, tudo isso que for custo fixo. Às vezes você tem uma assinatura que você paga, que você tem que é por aí. Tudo que é custo fixo você vai colocar. Aí você vai somar junto com os custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles custos que você tem, mas que variam, né? Como, por exemplo, alimentação, transporte, instrumentos. Instrumentos são custos variáveis, porque às vezes você vai adquirir um instrumento que custa mais, outro que custa menos. Então, instrumentos são custos variáveis. Várias questões que são custos variáveis que você possa ter. Você vai somar isso, você vai planejar, né, gente? Mesmo os custos variáveis, você vai colocar um aproximado. Por exemplo, o curso que você faça, uma licença que você compra, um instrumento que você compra, sei lá, papel de escritório de expediente, materiais, tudo isso você vai colocar. E você vai somar os custos que você tem e vai dividir pelo número de atendimentos que você pode ter no mês. Como assim, Karen? Por exemplo, você só tem uma tarde para atender. Então, quantos pacientes você vai atender numa tarde? 2, 3, 4, né? Eu acho que no máximo 3. Mas, né, se você quer atender 4, ok. Você vai colocar lá, vou atender 4 pacientes. Então, você vai dividir 4, né? São uma tarde. Então, em quantas tardes eu tenho no mês? São 4, né? 4 pacientes, 8 pacientes, 16 pacientes no total. Então, a gente vai somando, tá? E vai dividir pelo número de atendimentos no mês, porque esse cálculo é por mês, tá? Quando você faz isso, você vai ter um valor X. Esse é o mínimo da sua sessão. O que eu oriento para os meus alunos? Que eles usem os dois cálculos. Tanto o cálculo específico do seu atendimento, quanto a pesquisa de mercado. Por quê? Você vai ter o teu valor mínimo. Vamos supor que você fez lá teus custos fixos, ó. Como, por exemplo, o seu salário, que é o seu Prolabore, férias, 13º salário, aluguel, condomínio, luz, água, internet, alimentação, transporte. São ali os seus custos fixos,
tá? Os seus custos fixos. Aí, você tem os seus custos variáveis, que são os instrumentos, as licenças para esses instrumentos, para você poder utilizar, material de escritório, impostos que você tem que pagar, taxas, eventos, curso, treinamento, material de expediente que está ali, né? Material de limpeza, papel higiênico, papel sulfite, papel toalha, enfim, tudo que você tem de custo variável, né? Você vai somar os dois e vai dividir pelo número de atendimento. Quanto tempo dura a sua sessão, né? O tempo de descanso entre uma sessão e outra, quantos dias na semana você vai atender, quantos pacientes por dia você vai atender, né? Vamos supor que a gente vai atender ali 5 pacientes por dia, 5 dias da semana, 4 pacientes por dia, vão ser um total de 20 pacientes, 20 atendimentos. Só que a gente repete, porque a gente não vai ter o paciente uma vez por mês, né? Então, você é por atendimentos, tá? Então, você vai ter lá 20 atendimentos por semana. Aí, no cálculo, você vai somar o custo fixo mais o custo variável e dividir pelo número de atendimento. Em média, os meus alunos hoje, eles têm um custo médio por sessão de R$ 150, tá? Tem alunos que cobram menos? Tem alunos que cobram menos. Tem alunos que cobram mais? Tem alunos que cobram mais. A própria Fabi, não sei se a Fabi está aqui hoje com a gente, mas a Fabiana Bersano, ela falou numa das lives da semana passada que a sessão, né, de entrevista com a família, que é a primeira sessão que é a anamnese, para avaliação, porque ela trabalha no atendimento clínico, ela cobra R$ 200. Então, assim, esse é o custo médio dos meus alunos, R$ 150. Tem alunos que cobram 120, tem alunos que cobram 130, tem alunos que cobram 180, tem alunos que cobram 80, tem alunos que cobram 70, né? Aí depende muito das condições que esse atendimento vai ser prestado, tá? Mas, em média, esse é o custo por sessão dos meus alunos, tá? Vamos lá, gente. Vamos fazer um cálculo aqui bem rápido, ó. R$ 150 é uma média. Então, vamos colocar R$ 100 como média ali para um atendimento, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar um Docs. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos simular um cálculo aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho uma colinha desses cálculos, que daí fica melhor. Não, vamos lá. Peraí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor lá que a soma dos meus custos... Ah, eu não compartilhei a tela ainda. Calma lá. Compartilhar com vocês. Vamos supor, né, que custos fixos mais custos variáveis... Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó. Custos fixos mais variáveis igual, né? Vamos supor. Lembra que a gente falou lá que o salário é R$ 5.000 lá, né? Mais ou menos. Então, vou colocar R$ 5.000, tá? Vamos supor que esse seja o valor. Quantos atendimentos eu preciso, né? Se eu vou atender ali com 20 atendimentos, né? Na semana. Então, vamos lá. Custo de atendimento. Então, eu vou atender dias, 5 dias na semana, tá? Quantos pacientes por dia? Eu consigo atender 4 atendimentos, né? Por dia. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um total de atendimentos por semana de 20, certo? Então, eu vou pegar o total de atendimentos por semana vezes
4 semanas. Vamos lá. E eu vou ter o valor de, aqui no caso, 80 atendimentos por mês, tá? Então, assim, vamos supor que o meu custo fixo mais o meu custo variável seja 5 mil reais, tá? Eu vou dividir 5 mil por 80 atendimentos e eu vou descobrir qual é o mínimo que eu posso cobrar na minha sessão, tá? Então, vamos colocar aqui R$ 62,50. Esse é o mínimo. Mas isso aqui, gente, é para cobrir os custos. Eu não vou ganhar nada. Então, a gente tem que sempre pôr a porcentagem do teu lucro, para que você possa ter um lucro pelo teu atendimento. Você não vai estar só pagando ali para estar atendendo, tá? Então, eu recomendo, né, um lucro de pelo menos, gente, pelo menos aí de 40% a 50%, tá? No mínimo, no mínimo. Eu vou colocar aqui 50% a sua sessão, né? Vou colocar aqui mais 50% de lucro, né? Sua sessão aí vai ter um valor por volta de R$ 94,00 como um mínimo ali para você ter um lucro, tá? No começo, às vezes, né? No começo, às vezes você precisa, né, cobrar um valor um pouquinho menor, mas você tem que ter clareza qual é o teu mínimo. Aí, vamos supor, você chegou no R$ 94,00, mas você verificou que a média na tua região é 150 por sessão, o que você vai fazer? Você vai colocar ali, você pode até começar, coloca lá R$ 100, olha, estratégias agora, deixa eu voltar aqui no StreamYard, no YouTube, deixa eu voltar aqui. Olha a estratégia agora, gente. Estratégia. Vamos supor que teu mínimo que você pode cobrar é R$ 94,00. Mas as pessoas na tua região estão cobrando uma média de 150. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, você cobra 100, você cobra 120, mas você pode ter valores para pacote, para fechamento de pacote. E aí você tem uma margem de negociação para chegar no teu mínimo, tá? Então você vai ter uma margem de negociação para chegar no teu mínimo, tá bom? Gente, esses valores aqui são totalmente fictícios, tá? Os meus ali que eu calculei. Mas você pode calcular o seu, você vai pesquisar a tua região, porque sim, gente, os valores vão depender vão variar de região para região, vai variar se é na mesma cidade, vai variar se é no centro, se vai para a periferia, vai variar, gente. Esse valor que meus alunos cobram é por sessão de 50 minutos. 50 minutos, tá? R$ 150,00, uma média, por 50 minutos, tá? Eu recomendo que você não comece por menos de R$ 100, exceto se a tua comunidade for muito carente. Por quê? Porque na neuropsicopedagogia, principalmente na avaliação, mas também na intervenção, a gente faz uso de instrumentos. Na avaliação, por exemplo, que são instrumentos com licença, que você precisa adquirir, que quando termina aquelas que você comprou, você tem que adquirir novas licenças. Então, assim, não é um instrumento que você compra uma vez e não vai ter que pagar nunca mais por ele. Não. Cada paciente está como se fosse gastando um créditozinho daquela licença que você comprou. Então, você não pode fazer valores muito baratos. Claro que em alguns momentos você pode ter valores sociais, claro que você vai poder fazer aí uma negociação, né? Ter uma margem aí de negociação desses valores, mas saiba sempre qual é o teu custo. Porque se você não sabe qual é o teu custo, às vezes você olha lá, ah, não, eu tô fazendo por R$ 50. Nossa, multiplica R$ 50 por 80 atendimentos lá e não sei o que. Nossa, tô ganhando super bem. Mas aí você não vê tudo que você está gastando, que já não é teu, que você já teve que pagar para estar ali. Por exemplo, se você mora numa região, num bairro, você vai atender num bairro, e aí você também vai atender no centro.
O valor que você atende no bairro pode ser diferente do valor que você atende no centro, porque até o teu custo de deslocamento da sua casa para o bairro é um, da sua casa para o centro é outro. E tudo isso, às vezes, a gente não coloca no papel. A gente não põe no papel, tá? Então, é importante a gente ter, né, essa mentalidade, tá, gente? Essa mentalidade. Que sim, né, nós podemos fazer valores acessíveis quando for, né? Mas a gente também precisa ter o valor, o mínimo que a gente pode cobrar e a margem ali da região que você está cobrando. Então, gente, eu queria trazer esse conteúdo para que vocês soubessem, né, que é possível, né, fazer da neuropsicopedagogia uma renda, que o valor aí de sessão é um valor que é muito bom para você, né, enquanto profissional, que você pode aí ter uma remuneração adequada, né, para que você possa ter o seu sustento e o sustento da sua família. E caso, né, você queira trabalhar CLT ou seja contratado por alguma empresa, também saber o valor dessa remuneração, mas eu acredito que vale muito mais a pena viver dos seus atendimentos, né, de maneira até às vezes autônoma, independente, para que você tenha ali uma margem, né, de negociação para o teu cliente, para que você possa ter ali controle, né, dessas finanças e vai ficar, com certeza, você vai poder fazer da neuropsicopedagogia a sua fonte de renda, a fonte de renda da sua família, e sempre com esse cuidado de saber o valor mínimo da sua sessão, de separar nos teus custos fixos o teu salário, né, uma parte ali do teu salário para o teu 13º salário, para as tuas férias, porque afinal de contas, você é um profissional. Como profissional, você merece ter todos os direitos, né, que qualquer outro empregador vai trazer para vocês. E claro, né, eu explico isso muito mais em detalhes lá no meu método para os meus alunos, né, como fazer tudo isso em detalhes, mas eu precisava trazer isso para vocês, principalmente hoje, né, para a gente refletir sobre essa profissão, que é uma profissão que tem demanda de mercado, que tem remuneração, né, que você pode cobrar aí uma média de 80 a 200 reais por sessão de atendimento. Então, é por sessão, não é por mês isso do paciente, é por sessão de atendimento. E com certeza, né, se você tiver o protocolo correto, o encaminhamento certo, você vai se tornar autoridade de referência em muito pouco tempo. Por quê? Faltam profissionais se posicionando para a neuropsicopedagogia e a demanda é muito grande. Os meus alunos que se posicionam, né, de maneira assertiva, como eu oriento, que fazem, né, todo o protocolo, aplicam como eu oriento, eles acabam não tendo espaço na agenda, porque a demanda ela é grande, ela vem por indicação. E os próprios profissionais, né, da área da saúde, médicos, neurologistas, eles acabam encaminhando, né, pacientes para os meus alunos. Eu acredito que a gente precisa movimentar a neuropsicopedagogia, falar sobre essa profissão, para que cada vez mais e mais profissionais possam, né, se colocar no mercado de trabalho com segurança, né, sabendo o que estão fazendo e melhor, né, do que isso, transformando vidas, colecionando sorrisos de aprendizagem, né, trazendo aí um ressignificado para a vida de muitas famílias e tendo, através da neuropsicopedagogia, a sua fonte de renda, a sua liberdade, né, financeira e possam aí atuar com aquilo que amam, que realmente faz o seu coração bater mais forte, né? Para mim, pelo menos, isso é a neuropsicopedagogia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo e até. Tchau, tchau, pessoal.